Oi, pra você que me conhece, eu sou a Raquel da Docete Confeitaria, seja muito bem-vindo a esse vídeo, gente. Vamos continuar a saga dos salgados. Eu coloquei aqui, né, gente, pra vocês no canal o vídeo ensinando os salgados e vocês gostaram muito, gente. Eu tô tão feliz com isso. No último vídeo eu ensinei, né, vocês fazerem o... Ai, como é que é o nome? O recheio de frango cremoso, gente. Graças a Deus as visualizações também estão muito boas. Então isso é sinal de que vocês estão gostando. E se você é novo por aqui, gente, já vai se inscrevendo. E se você já faz parte, né, desse canal, não deixe de comentar, de deixar o seu like. E muito obrigada por mais uma vez estar aqui, né, me acompanhando. Hoje, gente, eu vou ensinar vocês a fazer a mesma massa, tá bom? Porém, vou ensinar vocês a fazer o salgado de salsicha e as minis rosquinhas, porque os dois, gente, leva a mesma técnica. É a mesma técnica de fita, né? Então, assim, fica aqui comigo nesse vídeo, gente. Já vai deixando aí nos comentários qual é o próximo recheio que você quer muito aprender. Se é os pães, se é os salgados, quero muito o feedback de vocês, tá bom? Não deixe de deixar aqui nos comentários. Então, bora pra receita! E pra nossa massa, gente, eu vou ter 500 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de melhorador de farinha. Gente, o melhorador de farinha vai nessa receita porque eu vou fazer as rosquinhas, tá bom? Eu preciso de uma maciez extra nesse pão, tá bom? Eu fiz os salgados de frango sem o melhorador, pra vocês verem, gente, que o resultado é excelente também. Mas quando eu for fazer as roscas maiores e o pão de leite, né, que é o que eu vou mostrar ainda aqui pra vocês no canal, eu vou estar usando o melhorador, gente, porque a farinha ela já é de qualidade, ela é excelente, só que o melhorador entra pra dar maciez nessa massa. Por isso que hoje eu vou estar colocando ele também, mas dá pra fazer sem, tá bom, gente? Então, assim, 500 gramas de farinha de trigo, 5 gramas de melhorador de farinha, 5 gramas de sal, 5 gramas de fermento biológico e 65 gramas, gente, de açúcar, tá bom? Tenho aqui também um ovo, 30 ml de óleo e 250 ml, né, de líquidos, ou seja, 125 de água e 125 de leite, tá bom? E aí, gente, é aquilo, né? Pra quem já me acompanha sabe que a minha massa é super simples, gente. Eu coloquei, misturei, né, os ingredientes, agreguei aí os líquidos, né, nos ingredientes secos. Não tem uma ordem não, gente, tá bom? Você pode colocar, despejar aí tudo, que no fim, gente, vai dar tudo certo. Às vezes, para outro tipo de pão, a gente tem que fazer algumas técnicas específicas, né? Sobre a questão de ordem do produto, né? Ordem de cada coisa que vai na massa. Mas aqui nessa massa, gente, é como eu falo pra vocês, por isso que eu chamo ela de massa coringa, com relação ao sabor dela, né? Porque ela consegue receber aí qualquer tipo de recheio, quanto facilidade de fazer ela, né? Então, assim, gente, vim, né, e misturando tudo. E aí, como não deu, né, pra ficar misturando ainda na, na vasilha, né, eu já venho transferindo ela aí pra minha bancada, né? Polvilhei um pouquinho de farinha e aí venho começando, né, aí a sova dela. Gente, vocês percebem que ela ainda, ó, tá grudando um pouco na minha mão. Aí eu venho, né, e coloco um pouco aí de farinha, vou agregando aos poucos, gente. Muito importante você entender que farinha você não coloca, depois que você fez, né, a medida da receita, é muito importante você dosar bem o que você vai agregar nela depois, tá bom? No caso aí a farinha, porque excesso de farinha deixa essa sua massa pesada, ela não cresce do tanto que deveria, por quê? Porque o tanto de fermento, gente, que a gente colocou, ele é específico para essa quantidade de farinha. E eu continuo aí, gente, sovando essa massa bastante. Eu sovei essa massa, gente, por volta de 10 minutinhos, tá bom? Mas como ela é meia receita, gente, nossa, ela acaba sendo tão gostosinha de sovar, né? Porque ela não é muito uma massa pesada. Então, assim, sovei ela aí durante os 10 minutinhos, tá bom? E agora, gente, eu vou boleando ela, né? Olha só a textura dessa massa, gente, que linda. Polvilho um pouco de farinha no fundo, né, da vasilha onde ela vai descansar, para ela não dificultar, né, depois que a gente for tirar da vasilha. E é isso, gente. Vamos colocar ela aí, né, agora pro processo de fermentação. E é muito importante, gente, vocês colocarem o saquinho em contato com a massa para ela não ressecar. Gente, a marca que eu uso para as mini rosquinhas é essa, tá bom? A goiabada da predileta, tá bom?
não é a mesma que eu uso para as roscas que são grandes, tá bom, gente? Porque ela tem uma diferença da outra marca que eu uso. Uma das que eu gosto de usar para rosca grande. Primeiro ponto. O salgado, ele fica, não nas laterais, mas nas pontas, ele fica meio aberto, né? Então, assim, é muito importante usar uma goiabada que o derretimento dela não seja também tão fácil. Já para rosca, a proposta é boa, né? Para roscas que são maiores, até porque elas são vedadas nas extremidades, então não tem problema nenhum. É até bom você usar uma goiabada que é de fácil derretimento. Essa aqui da predileta, ela derrete levemente, gente. Então, assim, para as mini rosquinhas é ótimo, é maravilhosa. Porque se você põe uma goiabada de fácil derretimento dentro do seu salgado, gente, não tem jeito. O salgado expulsa essa goiabada de dentro, né? Então, assim, vai pra fora, aí não fica com aspecto bonito, fica menos recheado, porque o recheio vai pra forma, então, né? Então, assim, tem esse ponto aqui que é importante. Mas no dia que eu for ensinar pra vocês a rosca, eu vou trazer pra vocês qual a marca que eu uso pra fazer a rosca em específico, tá bom? Mas para as mini rosquinhas é importante, né? Aí eu tô aqui, né? Não é publi, mas tá aqui recomendando essa marca, ela é boa pra isso, porque ela não é de fácil derretimento, tá bom? E a salsicha, gente, que eu uso também é a marca Perdigão. Eu sei, gente, que às vezes, é tão chato, né? Isso só prolonga mais o vídeo, essas informações. Mas, gente, eu sei o que é estar aí do outro lado, né? E querer essas informações e não ter. Então, assim, é por isso que eu falo pra vocês. Eu mostro a marca da farinha, eu mostro a marca do melhorador, eu mostro a marca de tudo que eu uso, porque eu sei que às vezes vai ir lá no comentário e vai me perguntar. Então, assim, já estou adiantando pra vocês. Gente, eu só uso a marca Perdigão pra esse salgado. E eu não negocio, gente, porque ela é disparada a melhor do mercado, gente. E ela altera completamente o sabor do meu salgado. Então, assim, o que eu digo pra vocês, invistam, gente, em marca. Às vezes você pode achar por aí uma marca que não seja tão boa assim, né? Porém, gente, o que eu digo pra vocês invista em qualidade. Ai, Agnes. Invista, gente, em qualidade, tá bom? Eu dispenso, gente, essa pontinha, ó, porque eu quero ela bem quadradinha, ó. Mas é pouca coisa, gente, ó. Pouca coisa. Eu gosto da pontinha bem quadradinha. E aí eu venho, gente, ó, vou partir ela aqui, ó, no meio. Partir ela no meio, ó. Tentar, gente, partir o mais retinho, né, gente? O mais nivelado possível para um salgado não ficar de tamanho diferente, tá bom? Mas é aquilo, né, gente? É um trabalho manual, a gente também não pode esperar que vai ficar um trabalho, né, impecável. Então, assim, a gente vai buscar isso. Porém, sempre sabendo que a gente não é máquina, tá bom? E aí, gente, pego uma das partes que eu cortei, ó. E aí eu venho aqui, ó, divido ela no meio de novo, ó, até o fim, ó. Dividir de novo, tá vendo? Me deu duas partes. O que que eu faço? Vou dividir ela de novo, gente. Aí você vai pensar, meu Deus do céu, é só esse tantinho de salsicha que vai no salgado? Gente, é importante você saber que é um salgado de festa, tá bom? É um salgado não é pra substituir, mas é pra equiparar um salgado que seja daqueles salgados fritos. Eu até mostrei no último vídeo esse salgado, gente, ele fica mais ou menos do tamanho de 13 a 14 gramas, é um salgado pequeno. Às vezes no vídeo pode parecer aquele de padaria, que é grande, não é, gente, é um salgado de festa. Então, ó, uma partezinha dessa, ó, um desse tamanho me deu quatro partes, tá vendo, ó? E é o suficiente, gente, vai por mim. É o suficiente, tá bom? Ó, tá vendo? Não apesar de eu ter dividido em 4 vezes, né? Olha só, não fica uma coisa mirrada, né? Ó, é o suficiente. E aí eu venho, ó, vou partir de novo, ó. Salsichas todas cortadas, ó. Todas cortadinhas, né? Olha o tanto que rende, gente. Aquele tanto de salsicha. Esqueci de contar. Olha aquele tanto de salsicha. Olha o tanto de salsichas que me... Salsichas que me... Ixi. Olha o tanto de salsicha que rendeu. E agora eu vou ensinar pra vocês, gente, como que eu corto aqui, né, a goiabada. Gente, aqui na goiabada, eu tenho que cortar ela o mais próximo
do tamanho que fica a salsicha. Então, o que que eu faço? Eu venho aqui, ó, corto ela aqui, ó, numa espessura que não seja, gente, ó. Espessura mais ou menos de um dedinho, ó. Aí eu venho, ó, partir, tá vendo? E se eu mostrar aqui, gente, ó, eu parto ela assim, não é assim, tá bom? Assim, ó. Gente, ó, o mesmo problema da salsicha, ó, ele é arredondado. Eu não quero isso, eu quero que ele fique quadradinho, ó. Tá vendo? Quadradinho. E eu venho cortando, ó. Ah, é desperdício. É desperdício. Não, né, gente? Que a gente vai comer depois. Porém, quando a gente quer comercializar, é muito importante, gente, a padronização do seu produto. Tá bom? Nem que pra isso, às vezes, você tenha uma perca mínima, né? Mas aqui, com certeza que isso aqui, gente, posso colocar na panela pra fazer rosca grande. Então, assim, gente, é um desperdício, assim, entre partes, tá bom? Em partes. Aí aqui, ó. Vou partir no meio. Mesmo processo, gente, da salsicha. Ó. Partir no meio e vou partir no meio de novo. Ó. Não vou colocar, porque eu tô com a minha mão aqui mexendo com... Mas, ó, bem próximo, ó. Tá vendo o tamanho? Bem próximo, ó. E aí, gente, ó. Aqui eu vou fazer esse processo, tá bom? Em todos os pedaços aqui de goiabada, tá bom? Gente, ó, terminei de cortar as goiabadas. Olha só o desperdício que teve. Desperdício não, né, gente? É o descarte. Mínimo, gente, olha só. E ainda já tá em quadradinhos, ó, esse aqui, ó. Coloquei numa xícara, botei um creme de leite, sem desperdício nenhum, tá, gente? E aqui, ó, a nossa massa já começou a crescer. Olha só como ela tá linda. O tempo que eu cortei aqui o recheio, né, ó, ela já cresceu um pouquinho. Porém, gente, não é o suficiente ainda, tá bom? Ó, ainda vou deixar ela crescer mais. E assim que ela crescer, eu volto aqui com vocês, tá bom? E aí, gente, massa descansada, fermentada. Ela ficou fermentando aí, gente, mais ou menos uns 40, 45 minutinhos, tá bom? Eu venho aí polvilhando um pouquinho de farinha na minha bancada, né? Pra essa massa não grudar. E olha, gente, olha que linda. Já tem 2 anos, gente, que eu trabalho com pães. E pra mim, todas as vezes que eu faço pão, eu fico apaixonada como se fosse a primeira vez, gente. Porque é um processo lindo, né, gente? É você pegar uma farinha, os ingredientes e transformar em um pão. É muito lindo, gente. Eu amo o que eu faço. E aí, gente, eu porcionei essa massa, né? Dividi ela no meio porque eu vou usar 2 sabores, né? Então, eu reservo, né, a metade da massa e venho abrindo aí, gente, o restante aí, né, que ficou a outra metade. E olha só, gente, que facilidade com que você abre essa massa. Eu vou te dar um pulo do gato nesse momento, tá bom? O ideal é que você, ao invés de você pegar de uma extremidade a outra, você pega do meio e do meio da massa, né? E puxa. Aí depois você vem pro meio da massa e puxa para baixo. Meio da massa, puxa para cima, no meio da massa e puxa para baixo, tá bom? E lembrando também, gente, não precisa você colocar força no braço para você abrir essa massa, tá bom? Porque ela vai abrir pelo peso mesmo do rolo, tá bom? Então, assim, e quando você põe também, gente, muita força nessa massa, você acaba cansando ela demais, tá bom? Então, assim, não precisa, gente, ó, é calma mesmo e fazendo desse jeito vai dar tudo certo, tá bom? Terminando aí, gente, de abrir, né, a minha massa. E aí, gente, agora eu venho, né, com a minha espátula. Ela é muito boa, dá pra cortar, ó. Você pode também fazer esse processo, gente, com a faca, se você não tiver uma espátula, tá bom? Gente, ó. Gente, ó. Eu divido a massa, ó. Eu abri ela e eu sempre faço, né, a tira e parto no meio. Eu não deixo ela toda na extensão, gente, porque na hora que eu vou fazer aqui, ó, eu não posso ficar esticando ela não, tá bom? Ela tem que estar uma massa relaxada. Ela tem que estar uma massa relaxada. Eu não vou estar rodando aqui, ó, a massa. O que eu vou estar rodando aqui, ó, é a salsicha, ó. Tá vendo? É a salsicha.
Não estica, gente, não fica esticando essa massa, porque senão ela vai acabar ficando muito fina. Aqui, ó, outro. Tenta pegar o mais delicado possível, não vai puxando a massa, porque se você, no decorrer que você for fazendo salgado e você for puxando a massa, ó, ela vai afinando, vai afinando, vai afinando. Daqui a pouco o acabamento do salgado não tá muito legal, ó. Tá vendo? Prendeu a massa aqui, ó. O que vai girar aqui, ó, é essa mão junto com, ó, junto com a salsicha, tá bom? Ó, cortei, ó, fiz o acabamento embaixo, ó. Então, gente, é muito importante vocês se lembrarem disso, tá bom? Não fica puxando essa massa, esticando ela, porque senão o seu salgado vai ficar com a camada de massa, gente, muito fina. E olha só, que legal, ó. Eu tava com um pedaço aqui, ó, não deu o salgado todo. E é por isso que é importante, ó, esses retalhozinhos que vai ficando, você não desperdiça não, deixa ele aí, ó, olha só. Com o retalhozinho que tinha aqui, ó. Eu terminei de fazer o salgado, esse aqui, entendeu? Porque sempre vai sobrando, a gente, um pedacinho, ó. Sempre vai sobrando um pedacinho ou outro e dá pra gente aproveitar em outro salgado, tá bom? E assim, gente, ficou, ó, os nossos salgados, ó. Olha que lindo. E aí, gente, coloco aí, né, pra descansar e fermentar. Gente, vim aí, né, abrir a minha massa novamente, né, fiz a tirinha e mostro aí pra vocês, gente. É a mesma técnica, ó. Eu venho, né, eu prendo aí, ó, na primeira volta, ó, eu prendo ela, né, e o que gira aí, gente, tá vendo? É a tira de goiabada, ó. Ela que vai girando, só no final que eu giro aí a massa, porque, né, para dar aí o acabamento. Mas o que gira mesmo, gente, é a goiabada, tá bom? E aí ela automaticamente vai dando esse efeito aspiral, ó. Tá vendo? Mesma coisa que aconteceu lá, ó. Faltou massa e eu já venho com o restante da tira, né? Preenchendo, ó. É como se fosse uma emenda mesmo, tá, gente? E aí, por isso que é importante a emenda ficar para a parte de baixo, tá bom, gente? Não faz essa emenda na parte de cima, porque na hora que fermentar, ela vai abrir, tá bom? E aí, ó, vou terminando e faço todo esse processo, gente, com todas as goiabadas, tá bom? Olha só, que linda. Linda, linda, linda. Nossa, gente, amo essa técnica, amo o resultado, gente, que esse salgado fica. Lindo, lindo, lindo mesmo. Talvez, né, para você que vai estar fazendo a primeira vez, pode parecer difícil, mas, gente, tudo é costume. Ainda mais se você tem, né, o desejo de trabalhar com isso, né, de trabalhar com salgados, de colocar esses salgados no seu cardápio, vale muito a pena, gente, o treino, né? Eu não aconselho você pegar uma encomenda, né, sem treinar. Então, assim, vai fazendo para você, para sua família, é uma receita super econômica, né? Então, assim, vale a pena você investir no treinamento, até porque depois também, gente, você e sua família também vai usufruir disso, né? Não é algo que você vai fazer, né, e depois vai jogar fora. Não, então, assim, não vai ter desperdício, né? Então, vale muito a pena você fazer esse investimento mesmo, né, para aprender. E assim ficaram, gente, todas as nossas roscas, tá bom? Me deram aí o total de 34 rosquinhas. E os salgados de salsicha, gente, foram um total de 40, tá bom? Coloquei ele ali para descansar e já deu tempo, gente, dos salgados de salsicha, né, fermentarem. Eles ficaram aí descansando por volta de 15 minutinhos, gente. Foi exatamente o tempo ali de eu terminar, né, as mini rosquinhas. E aí eu venho, gente, com a misturinha de gema com leite, né, e venho aí pincelando todo o meu salgado, né. E olha o brilho, gente, que dá. Que coisa mais linda! E agora, gente, eu levo pro forno a 250 graus, a grelha de cima e de baixo ligadas, tá bom? E tcharam! Ficaram prontos, gente. Esses salgados ficaram assando por volta de 20 minutinhos, tá bom? Só que pode variar aí a partir do seu forno, tá bom, gente?
E foi certinho, gente, o tempo de ele assar ali e o crescimento das nossas rosquinhas. Então eu já pincelei aí as roscas com a mesma misturinha de gema e leite, né? E coloquei no forno também a 250 graus, com a grelha de cima e de baixo, né? Ligadas. E enquanto as nossas roscas vão lá, né, gente, assando, eu venho pegando a mesma espátula que eu corto, né, as tirinhas, e venho ó, devagarinho, gente, ó, descolando, né, os nossos salgados, ó, para facilitar. Ele é bem fininho, né, a espátula, então ele pega, gente, não machuca a massa por baixo, e olha só o tanto que facilita na hora de desenformar. Olha que lindos, né, que ficaram aí os nossos salgados de salsicha. Linda, gente. E aí, assadas as nossas rosquinhas, né? Que ficaram assando aí por volta de 20 minutinhos também, gente. Só que ela, gente, eu coloquei ela já seguida, né? Na hora que eu tirei ali os salgados de salsicha. E eu acho que como o forno tava bem quente mesmo, aí ela acabou expulsando um pouquinho mais de goiabada do que deveria, tá bom, gente? Mas eu acho que foi por conta do forno quente mesmo, porque eu já trabalho mesmo com essa marca e isso geralmente não acontece, tá bom? Mas aí, gente, já venho desenformando ela quente ainda, ó, passo a espátula embaixo, porque se essa goiabada esfriar, gente, não fica fácil de tirar ela depois da forma, tá bom? Agora presta atenção, gente, que lindo que ficaram os nossos salgados. Ai, gente, é tão lindo. Eu amo o que eu faço, gente, porque é um trabalho que é lindo, é artesanal, tem ali, né, o seu trabalho, mas a recompensa é essa, gente. De depois ver um salgado tão lindo desse jeito e vamos finalizar as rosquinhas. Gente, eu passei aí, né, leite condensado e agora eu venho um polvilhando, né, coco ralado por cima, que é pra dar o acabamento. E olha o brilho, gente, desse salgado. Olha o tanto que eles ficaram douradinhos, tão lindos, né, gente? Você também pode substituir, gente, esse leite condensado, tá bom? Por uma caldinha densa de açúcar e água, tá bom? É até melhor até na validade. Ele acaba aí, porque querendo ou não um leite condensado, né? Ele acaba alterando um pouquinho da validade do produto. E essas rosquinhas, gente, esses salgados, né, falando sobre a validade, eles ficam aí perfeitamente em temperatura ambiente até 2 dias, tá bom? Passaram-se 2 dias, gente, é bom refrigerar. E assim ficaram o resultado, gente. Diferente das outras vezes, eu não vou mostrar embalando, porque eu já mostrei 2 vezes, né, gente? Agora eu quero mostrar pra vocês o resultado, de como fica, né, de como é que o cliente pode destacar, qual vai ser a experiência do cliente. E é essa, gente. Olha que facilidade. Olha a maciez, gente, dessa massa, né? Desse salgado. Olha só que lindo. Eu sempre aperto isso aí, gente, é o que confirma que o nosso pão, né, deu tudo certo, porque eu aperto ele e ele volta perfeitamente a massa pro lugar, ela não fica achatada, né? E olha só, gente, o fio desse pão. Que coisa mais linda, gente. Eu até fiz isso para você ver, gente, que o cliente não tem dificuldade nenhuma depois, né, para destacar esses salgados. E assim ele fica por dentro, gente. Olha que lindo, olha que fofinho e bem recheado. E agora vamos também, né, o teste de aprovação, gente, das nossas rosquinhas. Olha o fio desse pão, gente. Que linda. Olha só a maciez desse pão. Isso tudo se deve, gente, ao processo de sova. O melhorador também melhora muito também, né, o aspecto do pão. Só que é aquilo, gente, você consegue fazer perfeitamente sem ele também, tá bom? Olha o tanto que elas ficaram lindas e bem recheadas, gente. Olha isso. Fora a experiência, né, gente? Eu acho que o cliente também, quando... Olha só, gente, quanto ela ficou recheadinha. E você, gente, faria esse salgado na sua casa? Acrescentaria ele no seu negócio? Eu amei o resultado. E você? Assim ficou, gente, os nossos salgados, né, as nossas mini roscas e o nosso salgado de salsicha. E se você gostou, gente, deixa aqui nos comentários, não deixe de compartilhar, de curtir, tá bom? E mais uma vez, muito obrigada, que Deus abençoe sua vida, sua casa. Um beijo e tchau! I don't know where we're gonna fly like you did sometimes. Seeing eyes